Olá, queridos! É com muita alegria que estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal, no canal do blog Reflexões da Fé. Hoje vamos trazer mais uma edição do Ler para Crer. E eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com o livro Heróis da Fé. Você pode notar que a minha edição está bem desgastada, né? Já foi muito usada e bem gasta, bem usada. E eu quero trazer para vocês hoje um pouco uma reflexão, né, do que eu acho desse livro, da visão que eu tenho a respeito dessa grande obra da literatura cristã. Eu tive que preparar uma colinha, até porque é um material um pouco extenso. O livro Heróis da Fé, ele foi lançado pela primeira vez aqui no Brasil no ano de 1985, pela editora CPAD. Esse livro, atualmente, ele já está na 28ª edição. É um livro assim que tem uma aceitação muito grande pelo público cristão, pelo público evangélico. Para vocês terem uma noção, ele já passou das 300.000 cópias, 1.000 exemplares vendidos, né? Tanto que já está na 28ª edição. Ele é um livro pequeno, ele tem 248 páginas, né? Até porque não é um livro de biografia, são mini biografias, né? São introduções a respeito da vida de 20 grandes homens de Deus que contribuíram de maneira poderosa para a disseminação do Evangelho do Cordeiro. O autor é o missionário norte-americano Orlando Boyer, que viveu aqui no Brasil a maior parte da sua vida e desempenhou um ministério muito profícuo, principalmente no Nordeste, nos estados de Alagoas e Ceará. Eu dividi esse livro em 5 categorias diferentes para que a gente pudesse entender melhor a dimensão das pessoas, das personalidades que estão narradas, que estão destacadas nestas páginas. A primeira categoria é a categoria dos pré-reformadores. Nessa categoria nós temos Jerônimo Savonarola, que foi um padre italiano que viveu entre 1452 e 1498 na cidade de Florença, né? Savonarola, ele era um padre da Igreja Católica, ele já era um crítico da Igreja, com muitas das críticas que o próprio Lutero mais tarde trouxe a público, né? E que foi o estopim da Reforma Protestante. E ele era um homem também que tinha um fervor muito grande na pregação, pregava contra o pecado, pregava contra a luxúria, tanto que eram comuns, na época do ministério de Savonarola em Florença, na Itália, eram comuns as fogueiras da vaidade, que eram fogueiras que se faziam em praças públicas, onde as pessoas movidas pela pregação de Savonarola, elas levavam objetos de feitiçaria, objetos de prostituição, de luxúria, né, e queimavam em praça pública em sinal de arrependimento. Na categoria dos reformadores, nós temos Martinho Lutero, que foi o estopim da Reforma Protestante. Quando falamos em reforma, agora há pouco, em agosto de 2017, 31 de agosto de 2017, nós tivemos aí as comemorações dos 500 anos da Reforma. Então, quando falamos nesse movimento, nós sempre pensamos em Martinho Lutero. Só que Martinho Lutero ele foi o estopim. Mas esse movimento é um movimento muito grande, tanto de pessoas que vieram antes de Lutero, como contemporâneos dele, como outros que deram seguimento a esse movimento, que a gente pode dizer que até, de certa forma, ainda está, né, em desenvolvimento, haja vista que a igreja continua sendo reformada a cada tempo, a cada ano, né, a cada momento. Martinho Lutero, ele viveu entre 1483 e 1546, foi um monge, né, agostiniano, que rompeu com a Igreja Católica. O interesse dele não era esse, o interesse dele era reformar a igreja. Não conseguindo, ele acaba sendo excomungado e passa aí, né, a Reforma Protestante a se alastrar por toda a Europa, a ruptura com a Igreja Católica, nascendo, né, as igrejas do movimento protestante. Como escritores, eu narro aqui João Bunyan, que viveu entre 1628 e 1688. João Bunyan, ele é autor de nada mais, nada menos que o segundo livro, autor do segundo livro mais lido na história da humanidade. Só fica atrás exatamente da Bíblia. O livro que esse homem de Deus escreveu é chamado de O Peregrino, a História de Cristão, que na verdade é uma ilustração da própria vida do João Bunyan, das lutas que ele encontrava na sua caminhada cristã, e que é uma ilustração também das lutas que todo cristão
enfrenta na sua caminhada até a Jerusalém Celestial, na sua caminhada até a glória eterna. É um livro extraordinário que deu origem até a um filme. Existe um filme chamado Peregrino, e se você não assistiu, assista. Se você não leu o livro, leia, que você com certeza vai ser muito edificado. Temos grandes avivalistas, o maior de todos, John Wesley, que viveu entre 1703 e 1791. Esse homem ele revolucionou a Grã-Bretanha, e o impacto do movimento que ele criou, o movimento metodista, o movimento do avivamento, é um impacto que repercutiu em todas as nações do mundo, repercutiu em todo o Ocidente. Nós temos um contemporâneo dele também que teve um impacto extremamente relevante, que foi George Whitefield, que viveu entre 1714 e 1770, sendo que Whitefield teve um impacto muito grande tanto na Grã-Bretanha quanto na Nova Inglaterra, né, que viria mais tarde se tornar os Estados Unidos da América. Nós temos ainda Charles Finney, que não é contemporâneo deles, veio depois, mas que foi o precursor do segundo grande despertamento nos Estados Unidos. O primeiro, o precursor foi o Whitefield, e o segundo foi Charles Finney, um homem também que tinha uma pregação que, segundo aqueles que narram, né, a biografia dele, era uma pregação que aquecia o coração, uma pregação que despertava um grande fervor no coração dos seus ouvintes. Nós temos também a galeria dos grandes pregadores, o primeiro deles, Jonathan Edwards, que viveu entre 1763 a 1758, pregador norte-americano, que tem um dos seus sermões, é conhecido até hoje, tem mais de 300 anos, ainda impacta milhares de vidas até a presente data, que é o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. É interessante que quando Edwards pregou esse sermão, ele estava tão debilitado do período de consagração, do período de preparação para pregar essa mensagem, que ele pregava à luz de vela, à luz de um lampião, tremendo. Mal conseguia ler as palavras, mas a convicção do céu, a convicção da condenação veio tão grande sobre aquele auditório que começaram aquela pregação apático, mas que terminaram aquela pregação se agarrando nos bancos, nas colunas e gritando: Senhor Edwards, tenha misericórdia de nós, estamos caindo no inferno. E ali foi o estopim de um grande avivamento, né, nos Estados Unidos da América, essa pregação. Nós temos ainda Charles H. Spurgeon, né, que viveu entre 1834 e 1892. Spurgeon é um nome famosíssimo, conhecido até hoje no meio cristão, difundido até hoje no meio cristão, conhecido como o príncipe dos pregadores, e também recebeu a alcunha de o último dos puritanos. É interessante a vida de Spurgeon, pois a pregação desse homem era algo extraordinário. Deus deu assim uma graça a ele para disseminar a palavra de Deus, um poder de persuasão, uma eloquência, que ele conseguia prender os auditórios, né, em grandes sermões, em longos sermões, discursando, né, sobre várias doutrinas bíblicas, sobre vários aspectos da palavra de Deus, e as pessoas não conseguiam se distrair durante a pregação de Spurgeon, né, tanto que é conhecido como príncipe dos pregadores. Nós temos ainda Dwight L. Moody, que é contemporâneo de Spurgeon, só que com um ministério com maior ênfase, né, nos Estados Unidos da América, enquanto Spurgeon foi na Grã-Bretanha. Moody, assim como Spurgeon, era um homem também que tinha uma palavra extraordinária, né, um pregador que parava realmente o seu auditório ficava compenetrado nas suas palavras, uma persuasão extraordinária, um poder de Deus na vida desse homem extraordinário, né? Também por isso ele está na categoria dos grandes pregadores destacada nesse livro. Esse livro ele não tem essas categorizações, né? Ele vem corrido. Eu categorizei só para que a gente pudesse ter uma compreensão melhor, né, dessas personagens. No campo missionário, eu destaquei 3 missionários que têm uma obra muito relevante. O primeiro é Guilherme Carey, que também você pode encontrar em algum lugar como William Carey, é a mesma pessoa, que viveu entre 1761 e 1834. Carey é o pai das missões modernas, é o fundador da Sociedade Batista Missionária de Londres. Foi um homem que teve um trabalho extraordinário na Índia. A Índia, até hoje, repercute o trabalho de William Carey na Índia, levando missionários, capacitando missionários, abrindo frentes missionárias naquele país, continente, né, devido ao seu tamanho e à sua população. Nós temos também David Livingstone, que viveu entre 1813 e 1873.
David Livingstone, a história dele é interessante, porque ele foi enviado à África pela coroa inglesa para desbravar o continente africano, já visto que ele era historiador, botânico, geógrafo, ele era um homem, né, multifacetado. E nessa missão, ele como pregador do evangelho, como missionário cristão, ele também dissemina o evangelho, sendo que o trabalho de disseminação do evangelho acabou sobrepujando o trabalho secular que ele fizera na Índia, que também é de grande relevância, reconhecido até hoje na Grã-Bretanha, né, como um trabalho relevante, primeiro grande trabalho a respeito do continente, mapeamento a respeito do continente africano. Nós temos ainda Hudson Taylor. Hudson Taylor viveu entre 1832 e 1905. É um homem que teve um trabalho extraordinário na China. Foi um homem que abriu, né, o evangelho para a China, né, recentemente, nas missões mais modernas. E o trabalho de Hudson Taylor foi tão relevante porque, primeiro, ele passou 51 anos desenvolvendo a vida dele praticamente foi vivida na China. Segundo, ele desenvolveu o conceito de que precisava se aculturar, se envolver com a cultura do lugar para levar o evangelho. E assim ele disseminou esse trabalho, enviando mais de 800 missionários. O trabalho de Hudson Taylor na China, além da tradução que ele fez, né, das escrituras para o mandarim, ele também foi responsável pelo envio de mais de 800 missionários para a China, que também é um país continente, e que até hoje, até os dias atuais, esse trabalho repercute no continente chinês, que a gente sabe que é um continente, que é um país que vive debaixo de perseguição, mas que graças a Deus o evangelho tem encontrado seu espaço ali novamente nesses últimos anos, tá? Os pontos positivos desse livro, eu destaco vários pontos positivos, né? Primeiro, o exemplo de fé desses homens. Esses homens como um todo, esses 20 homens, eu destaquei só 12, mas são 20 no total, eles têm como marca uma vida piedosa e uma vida de oração. Todos eles têm como marca a oração e a piedade, né, no desenvolvimento do ministério cristão. Outro ponto interessante é o fervor no chamado espiritual. É interessante que esses homens eles pagaram um altíssimo preço para fazerem a obra que fizeram, para terem a relevância que tiveram. Não teve vida fácil aí, abriram mão de família, abriram mão de... sofreram na saúde, sofreram perseguição, morreram no campo missionário, tiveram entes familiares morrendo no campo missionário, como Hudson Taylor, os filhos, por exemplo. Pagaram um preço caríssimo, morreram no campo missionário, como Livingstone. Inclusive tem uma história muito interessante, que quando ele morre na África e a coroa britânica manda buscar o corpo dele, os nativos, né, alcançados pelo evangelho através da sua pregação, eles cortam o peito de Livingstone e tiram o coração. E dizem, olha, vocês podem, para os ingleses, né, vocês podem levar o corpo, mas o coração dele era africano, e enterram o coração debaixo de uma árvore frondosa. Uma história muito bonita, mas que mostra que esses homens pagaram com a própria vida para terem a dimensão, para que os ministérios que eles desempenharam tivessem, né, a dimensão que tiveram. Tá certo? O impacto desse ministério na expansão do reino de Deus, e em vários segmentos, esses ministérios desbravaram no segmento missionário, no segmento eclesiológico, estabelecimento de igrejas, e em tantos outros segmentos, né, da cristandade. Esses ministérios aqui foram determinantes, né? Todos eles são pós-reforma, com exceção de Savonarola. Então, foram ministérios que ajudaram a construir o que eu e você conhecemos hoje como igreja protestante. A contribuição desses homens também para a humanidade. É interessante que a maior parte desses homens, né, contribuiu também para o lado humanitário, através de escolas, através de creches como Whitefield, traduzindo textos como o Hudson Taylor, na luta abolicionista como Charles Finney, né? E das mais diversas formas possíveis, esses homens eles não ficaram restritos só ao campo missionário, só ao campo de pregação do evangelho, mas a pregação deles extrapolou a esfera religiosa e alcançou de maneira extraordinária também o campo social, fazendo uma verdadeira revolução. Nós sabemos que a reforma protestante, por exemplo, é o berço de universidades, é o berço da revolução que houve no Ocidente, não é verdade? Da verdadeira libertação que houve no Ocidente nesses últimos 500 anos, e a obra desses homens aqui está impregnada em praticamente tudo isso. Temos ainda o legado para gerações futuras,
Com certeza nós precisamos do legado de homens como esses, numa geração onde a gente vive um cristianismo tão superficial, um cristianismo tão distante daquilo que a gente olha na Escritura, daquilo que a gente olha na história recente da igreja, perdão, na história não tão recente da igreja, na história da igreja pós-reforma, que é essa história aonde estão essas biografias, né? Então, esse legado ele serve de farol, ele serve de âncora, ele serve de uma luz no fim do túnel, principalmente para a nossa geração, que é uma geração que vive essa crise de identidade terrível, né? Essa crise de identidade no meio protestante. Críticas, eu tenho algumas críticas também a respeito desse livro. O primeiro é a ausência completa do testemunho de mulheres. Não tem nenhuma mulher entre as 20 personagens aí que foram descritas no livro. E eu sei que existem mulheres nesse período que poderiam tranquilamente estarem aí. Como, por exemplo, Catarina Vambora, esposa de Martinho Lutero, que nas palavras do próprio Lutero foi a grande responsável pelo seu ministério. Ele mesmo dá testemunho dizendo que ele não faria o que fez se não fosse Catarina. Nós temos também Susana Wesley, né, esposa do Samuel Wesley, pais de Carlos e João Wesley. Os próprios filhos relatam o zelo que essa mulher tinha. Em todos os dias fazia um culto doméstico de 2 horas. Então, o caráter dessas crianças, né, adolescentes, jovens e adultos, que se transformaram nesses avivalistas extraordinários que impactaram o mundo, foi formatado pelas mãos dessa mulher. Então, era uma mulher que tranquilamente teria testemunho suficiente para estar nessa galeria também. Outra crítica que eu faço é a ausência de nomes importantes, como John Wycliffe, John Hus, né? João Calvino, John Knox, Ulrico Zwinglio. Esses homens eles também foram muito importantes, né? Como o Wycliffe, por exemplo, pré-reformador, João Hus, pré-reformador, 100 anos antes de Martinho Lutero, quando ele morre ali queimado na fogueira por não abrir mão das suas convicções, ele lança uma profecia quando ele diz: olha, hoje estão matando o ganso, que é a tradução de Hus, né? Mas daqui a 100 anos Deus levantará o cisne que vocês não poderão matar. Uma clara alusão a Lutero, que nasceu, não foi 100 anos certinho, mas foi 98, né? Praticamente 100 anos depois. E temos João Calvino. João Calvino teve uma participação extraordinária nesse trabalho pós-reforma. Foi um dos formatadores, né, do resgate das tradições bíblicas, das doutrinas bíblicas, e não está aqui. John Knox, na Escócia, o homem que disse a célebre frase: Senhor, dá-me a Escócia, senão morrerei. Ulrico Zwinglio, né, na Suíça, tem um trabalho extraordinário, que poderia também estar aqui, não esteve. Eu não sei se é porque a formação do Orlando Boyer é uma formação arminiana. Eu não sei se foi por isso que ele não deu tanta ênfase a esses homens, né? Principalmente esses últimos 3 que são reformados. Tá? Aplicação pessoal desse livro. A aplicação pessoal desse livro na minha vida, como eu disse, eu tenho ele como um livro de cabeceira, eu tenho ele como uma fonte perene de motivação para o ministério. Às vezes a gente está passando por lutas, pensa que ninguém sofreu tanto quanto a gente, né, pelo Evangelho do Cordeiro, e quando a gente lê a biografia desses homens, a gente vê que na verdade a gente não está sofrendo nem 1% do que esses homens passaram. Isso, de certa forma, nos motiva e nos faz seguir em diante. Então, eu recomendo esse livro para todo cristão, mas de maneira especial para aqueles que labutam no ministério do Cordeiro, para aqueles que labutam no ministério cristão, como uma leitura obrigatória. Ele não é um livro caro, ele é um livro aí que está oscilando na casa de 30 e 40 reais, isso novo. Tem também, como é um livro já que tem um certo tempo, você encontra ele com certeza em acervos também para venda, num valor mais acessível. Eu não sei se ele tem em PDF, eu não pesquisei. Tá? Então não é difícil você adquirir esse livro. Se eu não me engano, ele tem no YouTube, até em audiobook. Ou seja, se a pessoa quiser ouvir, consegue ouvir esse livro capítulo a capítulo. Então não tem porquê você não conhecer essa obra. E eu te garanto que assim como ela impactou minha vida, ela vai impactar a sua vida também. Tá certo? Eu te agradeço por você estar assistindo os nossos vídeos, né? Eu peço que você possa estar se inscrevendo no nosso canal, assinando aí o sininho de notificação para que cada vez que a gente colocar um vídeo aqui você possa ser avisado, tá certo? Compartilhe esse material nas suas redes sociais, tá?
Deixe seu comentário aí embaixo, sua sugestão, né? Aquilo que você achar interessante, um acréscimo. Se você já leu esse livro e achou que faltou alguma coisa e quer acrescentar, acrescenta aí nos comentários, tá certo? E também peço que você possa deixar o seu like, pois isso é muito importante para o YouTube identificar os vídeos relevantes, material que merece ser indicado, que merece ser recomendado. Tá ok? Eu te agradeço mais uma vez e peço que Deus abençoe a tua casa, abençoe a tua vida. Em nome de Jesus, vamos continuar, né, com esse trabalho aqui no YouTube, usando essa ferramenta para trazer, né, mais informação, né, boa informação e boas sugestões, né, dentro da literatura cristã. Tá ok? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.